Eu vejo que hoje tu tem uma atuação muito voltada também para a cardiologia do esporte, né? O que, obviamente, fantástico, né? Porque não é só o fato de praticar esporte não, né? Mas é entender também como essa combinação de esportes elas vão te beneficiar, certo? Ela vai te trazer mais qualidade de vida hoje, a longo prazo, certo? E às vezes até compreender, certo? O que o teu organismo naturalmente ele suporta, né? Eu me lembro recente, de forma recente, não deve ter um mês que a gente estava conversando e como eu voltei a intensificar meus treinos, né, aeróbicos de bicicleta, né, faço a bike e aí já seguindo aquelas troquinhas de informações que a gente tem ali sempre médico-paciente, né, que vocês lá da Unicardio fazem muito bem. É, faz exercício aeróbico, faz exercício de hipertrofia, certo? A combinação disso aqui tem um ganho muito grande para a tua saúde, né? Você vai falar sobre isso. E aí eu te perguntei recente, Thales, olha meus resultados aí, certo? Acho que é o exame de esteira, né? Certo? E aí, em que zona, certo, de batimento eu posso estar de forma confortável? Porque eu já vi você dizer, vai até aquilo, acima daqui eu não quero que você treine, entendeu? Mas é preciso também que você treine nessa zona aqui, certo? Então, como é a tua área de atuação, e eu acho que é algo muito rico para quem costuma assistir o Lamicast, certo? A gente tem muito ouvinte, sabe, Thales, que é praticante de exercício físico. Então, eu vou te deixar super à vontade aí para falar sobre essa área, porque com certeza tem muita informação relevante aí para passar para quem nos assiste ou nos escuta, né? E óbvio, eu acredito que também faz parte dessa rotina, sabe, Thales? Eu acho que caberia tranquilamente aqui um nutricionista também. Com Um educador certeza. físico nessa conversa, sabe? Muito Depois a gente tem que necessário. pensar nisso. Talvez bota os 4 aqui para a gente conversar, né? Porque geralmente esse paciente está sendo suplementado também, né? Ele tem um aporte proteico, muitas vezes para ganho de massa, mas às vezes até para não perder, né? A depender da idade que ele tiver ali, ele já está pensando, certo, em não perder massa muscular, né? Então, tem o aporte também de vitaminas, né? Do ômega, certo? Da creatina, entendeu? Então, se você quiser dar um apanhado aí, certo? Sobre todo esse tema aí, que é a cardiologia do esporte, a gente fica satisfeito demais. Tranquilo. A ideia da cardiologia do esporte, ela surgiu porque desde criança eu sempre fiz muito esporte. Eu nadei na ABB por 10 anos. Quando eu fiz faculdade eu nadei também. Quando eu fiz faculdade eu entrei muito em trilha de mountain bike, fazia 10, 12 horas de mountain bike. Então, minha vida foi de muito esporte. Depois cheguei aqui formado, eu sempre me dediquei muito a esporte. Esporte faz parte da minha vida. E aí, depois de 20 anos de formada, mais ou menos quando eu fiz uns 19, 20 anos de formado, eu pensei, poxa, eu posso agregar a minha profissão, cardiologia, com o meu hobby, que é exercício. E aí comecei a me dedicar muito ao estudo da cardiologia do esporte. Então, eu acho uma área fantástica, por ser praticante de esporte, né? Mas temos muito o que conversar. E aí, se a gente for falar, nós temos aí, vamos falar de suplementação do esporte. Aí tem um mundo de coisas que a gente pode conversar. Vamos falar das zonas de treinamento, outro mundo que a gente pode falar. A medicina do esporte, a cardiologia do esporte, ela pode te ajudar na tua performance. Por exemplo, você faz o seu treinamento, tem um personal, e ele vai criar teu treino. Ele vai montar teu treino. Ele precisa saber quais são ele vai estabelecer as zonas de treinamento. E as zonas de treinamento, elas dependem diretamente da frequência cardíaca sua. Por exemplo, você passou 15 dias viajando de férias ou 15 dias gripado, parou de treinar. Voltou para treinar. Você não vai treinar numa zona mais alta, porque você desadaptou o seu corpo. Para a gente criar uma adaptação do nosso sistema cardiovascular, da engrenagem cardíaca, pulmonar, circulatória, osteoarticular, demora 3 meses. Para você perder essa engrenagem, são 3 semanas. Então, é uma coisa bem desproporcional. Mas também quem tem preparo, no instante recupera. É bem rápido de recuperar. Então, se você volta de uma gripe ou volta de uma viagem, o teu treinador vai te colocar em zona 1, zona 2, ou zona de
recuperação, de uma zona de regeneração, uma zona de readaptação. Se você está se preparando para uma maratona ou meia maratona, ele vai escolher a zona correta. Nós temos hoje 5 zonas mais ou menos. Às vezes criam-se 6 zonas de treinamento. Na verdade, só existem 3 zonas. Cientificamente falando, metabolicamente falando, são 3 zonas. Porém, a gente acaba dividindo em 5 ou 6 para ficar mais fácil o planejamento do treino do atleta. Então, se você está pensando em fazer uma maratona ou meia maratona, eu tenho que colocar em tais zonas de treinamento, baseado na frequência cardíaca. Não, meu esporte é de explosão, é um taekwondo, é uma luta de explosão, é uma luta de 2 minutos, ou então é uma corrida de 400 metros, uma corrida de 100 metros, são corridas de explosão. Então, para cada tipo de exercício que você faz, você precisa de um treinamento específico. E quem vai te dar esse treinamento específico? O teste cardiopulmonar. Quando você faz o teste cardiopulmonar, que é aquele teste que você caminha na esteira com a máscara no rosto, toda análise do teu metabolismo está sendo feita, a leitura, pelos gases inspirados e expirados. De acordo com esses dados metabólicos, eu traço um gráfico, e nesse gráfico eu cruzo com o gráfico da frequência cardíaca, porque durante todo o teste, você está com os eletrodos no peito. Então, eu tenho a frequência cardíaca ponto a ponto, respiração a respiração. Então, eu sei que naquela zona 1, eu olho a frequência, é X. Zona 2, outra frequência. E eu mapeio tuas zonas de treinamento e passo para você, olha, tuas zonas são essas. Então, mostra para o teu personal e ele vai montar teu treino de acordo com o teu interesse. Eu quero treinar para fazer uma competição de 0 a 100 metros. Eu quero ser um Usain da vida. Eu sou velocista, ele tem um tipo de treino baseado naquilo ali. Eu quero fazer meia maratona de São Paulo, vai outro tipo de treino. Então, isso ajuda muito o atleta a melhorar a performance dele. Eu sou um atleta, mas sou muito amador, estou com sobrepeso, eu quero queimar gordura. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque eu me lembro de conversando contigo, desculpa te interromper, Tranquilo. mas só para acrescentar, né? Eu fiz exatamente essa pergunta, assim, Thales, qual é a zona ideal aqui que eu devo treinar para perder gordura, mas não perder massa magra? Isso. Existem zonas zonas de baixa intensidade queimam mais gordura. Então, zona 1, 2 e 3 queimam mais gordura. Zona de alta intensidade queima mais carboidrato. Então eu vou queimar gordura, eu quero queimar gordura. Mas para queimar gordura, você precisa de um treino mais longo. E para queimar o carboidrato, você não consegue treinar em zona 4, 5 por muito tempo. Você não segura muito tempo. São tiros curtos. Então, o teu corpo não é treinar só em zonas baixas para queimar mais gordura. É fazer uma combinação de zonas de treinamento para que você possa queimar como um todo. Você não aguenta muito tempo só em carboidrato, porque é uma respiração celular que é muito fugaz. Ela te dá muita energia para dar aquela carreira muito grande. Por exemplo, um exemplo simples. Você estava andando na rua, descontraído, viu um cachorro valente solto. Vem aquela descarga de adrenalina e você dá aquele gás, aquela carreira que você pula um muro que você nem pensava em pular. Por quê? Porque você usou toda a energia de carboidrato no teu sangue, no teu fígado, no teu músculo, mas ela é fugaz. Se você precisar correr de um cachorro por mais de 2 minutos, já era, ele vai te morder. Então, a gente tem que treinar nosso corpo para usar o carboidrato, treino alto, que chama de HIIT, né? Um treino intervalado alto, e também tem que treinar numa zona mais baixa para criar uma flexibilidade metabólica. O que é isso? É ensinar teu corpo quando precisar queimar gordura, quando precisar queimar carboidrato, que são as principais fontes. Por quê? Porque eu não quero queimar proteína. Perfeito. Proteína é ouro. Proteína é uma coisa caríssima que você armazena dentro de você, que são seus músculos. Se você for fazer exercício e não se alimentar bem, corretamente, o que é que o corpo vai fazer? É mais fácil ele queimar músculo do que queimar gordura. Porque para destruir uma molécula de gordura é difícil para ele. Então, a gente tem que ensinar nosso corpo a queimar gordura. E como é que queima gordura? Treinos mais longos, de baixa intensidade, com zonas mais baixas, porém com volume de treino maior, para você criar essa flexibilidade metabólica e ensinar teu corpo a queimar gordura, buscar gordura. Senão, ele busca músculo. Ele vai comer o que é mais vital, é músculo. E essa associação, eu já vi você também conversando comigo sobre isso. Essa associação hoje
é claro assim que isso nos traz mais longevidade? Bom, tem uma frase que eu gosto muito de repetir, você já deve ter visto eu falar, e não é minha essa frase, eu repito de um colega: quer viver mais? Treine aeróbico. Quer viver melhor? Treine musculação. Perfeito. Você precisa de músculo para quando você estiver na terceira idade, você poder ir no banheiro, sentar no vaso sanitário baixo e conseguir se levantar sozinho. Para não estar pedindo os outros, só vem aqui, terminei, vem aqui me levantar. Você tem que treinar musculação, ou eu falo musculação, mas pode ser qualquer exercício resistivo. Pode ser calistenia, qualquer exercício de força. Vamos fazer treino resistivo. Não vamos falar em musculação para não... Senão tem várias pessoas que... só valoriza a musculação. Acho que só funciona a musculação, não, né? Exatamente. É qualquer tá treino de força. Vamos falar de força, que são treinos resistivos. Eu preciso que você treine músculo, porque se você tem músculo nas pernas, está intimamente relacionado com a taxa de Alzheimer. Um exemplo simples. Se você não tem força para andar bem, os teus netos te chamam: vamos passear, vovô? É longe, não vou não. Porque eu vou atrapalhar meu neto, eu vou dar trabalho a meus filhos, eu vou precisar de alguém me segurando para não cair. Aí o que é que o idoso faz? O idoso frágil. Ele diz: eu não vou ficar. E começa a se autolimitar progressivamente à medida que a idade avança. E à medida que a idade avança, ele vai se limitando, e cada vez que ele se limita, ele perde mais massa muscular. Ele passa a não interagir com muitas pessoas, passa a ficar isolado, porque os filhos e os netos vão sair. Vão viajar em família, vão passear numa pizzaria de noite, vão passear num parque, e o idoso não vai. Ele se isola, e ele confia no cérebro. Isso é um motivo de trazer um pouco mais de Alzheimer. Se você tem força na perna, você acompanha seus filhos e netos. Então, existem outros mecanismos também, que não adianta falar todos aqui, mas o músculo, quando você estimula o músculo, e por que perna? Porque a perna é o maior agrupamento muscular. Quando você estimula o músculo, ele libera umas miocinas, umas moléculas, que caem na corrente sanguínea, vão lá no hipocampo do cérebro da gente e estimula algumas substâncias, a memória sua. Então, melhora o Alzheimer. Então, tenha treino de força para as pernas. É fundamental. Para te dar autonomia, para você poder sair com o seu neto, para você poder dirigir seu carro. Eu tenho um paciente que vem de Campos Sales, 92 anos, ele vem dirigindo uma pampinha dele, ele tem um comérciozinho pequeno lá, é um risco, mas é fantástico. Ele vem dirigindo a pampinha dele, ele me manda uma mensagem na véspera: doutor, arrume tudo que eu chego cedo. 7 em ponto, o Lamic está lá para colher o sangue dele, ele colhe o sangue antes de se consultar comigo, entra na minha sala, eu consulto ele, faço o eco, ele disse: eu chego já, vai no comércio, faz a feirinha para o mercantilzinho dele, a bodeguinha dele, quando é meio-dia ele volta, ele já quer o laboratório pronto. Celeridade, valor do Lamic. É de lá, faz o diferencial, porque eu digo: esse é aquele que tem que estar pronto meio-dia. E conta comigo nessas histórias sempre, viu? Eu sei disso. E isso é uma história real. Ele volta meio-dia, o eco está pronto, o exame de sangue está pronto, ele faz a revisão dele, ele volta. Por quê? Porque a esposa dele de 72 anos é acamada. Ela é idosa, ele não. Ele tem 90, mas ele é totalmente rígido. Ele é um velhinho duro, trabalhou na roça a vida inteira. Você pega no braço dele, é maçudo. Ele tem massa muscular. E os filhos moram em São Paulo, então mora só o casal de idoso. Então, veja, a idade não diz nada. O que diz é como você chegou lá. Perfeito. A esposa, infelizmente, ficou em casa só cozinhando, fazendo crochê, e isso não dá saúde. Hoje, ela, infelizmente, ela é acamada, e ele passou a vida inteira na roça, na enxada, que é um belo do exercício. E ele ainda hoje está firme e forte. Eu vou pegar o caso dele, certo? Como você disse, assim, cabe tranquilamente uma conversa bem ampla aqui. Mas, nesse caso do paciente, certo, de idade mais elevada, que naturalmente vai perder massa muscular, entendeu? Eu não sei se é o caso dele, assim. Ele é um paciente que é suplementado, ou seja, ele tem que fazer uso de um suplemento de proteína, ele tem que fazer uso da creatina, certo? Esses suplementos da rotina cardiológica estão presentes na rotina de um paciente como esse? É hoje como uma condição singular, assim, tem que estar, entendeu? Ou não? Às vezes só
a dieta, ela é responsável por esse aporte, entendeu? Ou hoje a suplementação, ela realmente faz parte da rotina do cardiologista, no caso de um paciente idoso? Como é que funciona? Eu vou te responder essa pergunta já já. Deixa eu só dizer, só mais um detalhe que faltou da fala anterior. Eu falei bastante de músculo aqui, né? Sim. Então ele vai te dar independência. Mas tem o VO2. Perfeito. O VO2 hoje, para quem não entende, o VO2 hoje, ele é a capacidade do teu organismo em extrair oxigênio do ar. Quanto mais eu respiro aqui, e quanto mais oxigênio eu consigo tirar dele e botar para dentro do meu corpo. Então, quanto o VO2 hoje está associado a uma palavra que você usou logo no começo, longevidade. Quanto maior o VO2, maior a longevidade. Quais são as 3 principais causas de morte em todo mundo? Infarto, derrame e câncer. O paciente com maior VO2, ele tem menor incidência de câncer, de qualquer câncer. Não, quer dizer que quem tem VO2 não tem câncer? Não, ele tem câncer, mas tem menor incidência. O obeso, ele tem mais incidência de câncer do que o não obeso. O paciente com maior VO2, ele tem menor chance de câncer. E se ele vem com menos agressividade. Isso é 100%? Não, medicina não é 100%. Isso é estatístico, na maioria das vezes. Então, o infarto e o derrame e o AVC, né, eles podem ser postergados. Muitos, se ia vir aos 70, vem aos 80. Mas fulano fazia e teve um infarto aos 70. Tudo bem, se ele não fizesse exercício, não tivesse um bom VO2, tinha vindo com 55. Eu vou te interromper também para acrescentar aqui nessa tua fala sobre VO2. Nessa otimização do VO2 ou no controle de uma faixa ideal, certo? É por isso que está presente na tua rotina a bioquímica do ferro? Ou não se enquadra para isso? Porque você falou de aporte de oxigênio, né? Uhum. Então, obviamente, o ferro, ele é fundamental nesse processo, né? Para que a gente tenha uma hemoglobina boa, certo? Naturalmente que a gente tenha um ferro circulante bom, entendeu? Ferritina. E aí, faz parte ali a gente monitorar isso aí também com exames como esse para acrescentar alguma coisa na discussão clínica ou não? Faz parte, mas veja, o VO2 não depende do ferro. Sim. Agora, esse oxigênio que exato. eu vou entregar à panturrilha, ele precisa do ferro. Isso. Então, não adianta eu ter um VO2 com anemia ferropriva. Isso. Foi esse entendimento que eu fui buscar. Porque aí você não vai ter benefício. O cara conseguiu um VO2 fantástico ali, um VO2... A gente fala em porcentagem do predito, né? Conseguiu 150% do predito, ou seja, 50% acima da média da idade dele. Mas ele não está bem. Porque ele está botando oxigênio para dentro, mas não está sendo distribuído para o corpo. Existe uma engrenagem, que quem descreveu isso a primeira vez, na década de 70, foi um alemão chamado Wassermann. Ele bota... são 3 engrenagens. A engrenagem principal é uma catraca, digamos assim. O coração, a segunda o pulmão e a terceira a circulação. Sim. Que na circulação está o sangue e necessariamente o ferro, né? A hemoglobina. As 3 têm que andar sincrônica, engajada, as 3 catracas rodando sincronicamente. Não adianta eu ter um pulmão com um VO2 gigantesco, de 60, ter uma bomba cardíaca ruim, que eu não vou bombear o sangue com oxigênio, porque a bomba cardíaca está ruim. Nem adianta eu ter uma circulação ruim, com anemia, por exemplo. Porque eu não entrego na periferia o que eu estou pegando aqui no pulmão. Então, essa engrenagem de Wassermann, desse alemão, ele postou isso aí na época e até hoje toda aula começa com isso aí, com essa engrenagem. Então, o ferro é fundamental. O paciente com anemia, ele não tem sentido ter um VO2 grande se não está entregando nada para canto nenhum. Perfeito. Então, dá até falsos resultados no teste cardiopulmonar, se o paciente vai com anemia. Perfeito. Não funciona. E aí, volta para aquele ponto da suplementação. Então, o VO2, ele é longevidade, ele é saúde, ele diminui as taxas de morbimortalidade de todo mundo. Indo para a suplementação, depende muito do objetivo daquela pessoa, daquele paciente. Bater cota de proteína hoje, com alimentação, é quase impossível. Quase impossível, né? A cota de proteína hoje, para a gente, vai de 0,8 a 2 gramas e pouco por quilo. Depende do objetivo. Eu quero ser fisiculturista. Então, eu uso as doses máximas. Até tem gente que usa 3 gramas, eu não uso. Mas tem teorias que falam em 3 gramas de proteína por quilo de peso dia. Pegando um homem de 70 quilos, pegando a média de 2 gramas por quilo, 2 vezes 70, 140 gramas. Então, ele tem que bater uma cota de 140 gramas por dia. Não é fácil. Bater uma cota de 140 gramas de proteína por dia, com alimentação, é muito difícil. Você olha, um ovo tem 6 gramas.
Você vai comer 4 ovos por dia já é muito, né? Aguentar comer 4 ovos por dia por uma vida inteira, você acaba abusando. 2 ovos você aguenta comer bem. Um bom bife de carne ou de frango, de peito de frango, um bife aí de 150 gramas, 180 gramas, vai me dar aí 50 gramas, 45 gramas de proteína só. Então, assim, imagine que eu estou dizendo que é o que mais tem proteína, que é carne e ovo. Então, se você for bater proteína no dia, com carne e ovo, você tem que comer 350 gramas de carne todo dia, 4 ovos por dia e meio litro de leite. Não é fácil bater tudo isso, né? Até porque se você for somar arroz, feijão, quase não tem proteína, é muito pouco. Pão não tem proteína, quase nada. Mas tem 3, 4 gramas num pão. Mas é pouquinho. Nós estamos falando de 140 gramas. Então, a suplementação com proteína, que é o whey protein, ela se faz necessária. Então, depende do seu objetivo. Se seu objetivo, naquela fase da tua vida, que você está treinando bastante, 6, 7 treinos por semana, seja aeróbico, misturado com resistivo e tudo, você tem que botar aí pelo menos 2 gramas por quilo dia. Então, você tem que suplementar com proteína. A creatina é um suplemento que ele é universal. Ele deve ser prescrito para todo paciente, desde que não tenha contraindicação. Tem estudo mostrando na mulher menopausada, tem estudo mostrando na memória, na imunidade, na massa muscular, no ganho de massa muscular. Então, sim, a creatina, ela deve ser prescrita, até uns colegas falam, os professores falam, deveria vir nos botijão de água mineral. Já. Toma tua água ali, já vem com a concentração de creatina do dia. De tão necessário, tão importante que a creatina é para a nossa vida. Tinha que estar na rotina de todo mundo ali, 3 a 5 gramas de creatina por dia é bem suficiente. E são raríssimas as pessoas que teriam contraindicação para isso. Mas e usar por muito tempo? O resto da vida. Isso tem que ser tomado por resto da vida. Não tem nenhuma... Tirando as contraindicações, não tem por que tirar, né? Não tem por que tirar. Eu parei de treinar. Toma. Por quê? Porque melhora a memória. Mulher, menopausa. Então, existe até estudo mostrando na insuficiência coronariana que melhora o tempo de marcha, o tempo de caminhada do paciente com insuficiência coronariana. Então, tem mais de 17 mil estudos validados para uso de creatina no corpo, no humano. Então, isso é fantástico. Então, creatina é um suplemento que eu sempre passo. Salvo algumas raras contraindicações, que é uma lesão renal mais grave e tudo. Fora disso, quase não tem nenhuma contraindicação. O whey protein também tem as contraindicações, então muita gente acha, suplemento, eu vou tomar por conta própria. Não. Suplemento tem que ser prescrito por um profissional que tenha habilidade com isso. Um bom nutricionista, um médico voltado para isso aí. Por mais que eu estou dizendo aqui, que são relativamente muito seguros e quase sem contraindicações, mas a dose, a hora, a forma de tomar... E as possíveis complicações tem que ser atentada por um profissional, nutricionista ou médico. Sim. Tá? E o ômega? O ômega é muito bom para a regeneração muscular, para diminuir a inflamação. Tem muitos estudos que validam o uso do ômega. Para prevenção cardiovascular, existem vários estudos que dizem que tem um grande efeito, outros questionam o efeito para um efeito cardioprotetor. Ainda nós carecemos de um estudo mais robusto que prove realmente que ele tem um efeito cardioprotetor muito importante. Mas para o atleta, para o esporte, ele é muito bom. É muito indicado. Para concluir essa conversa super rica, eu te pergunto, estou fazendo suplementação, devo fazer controle laboratorial para monitorar isso aí? Claro, o ômega, por exemplo, eu acho que não se aplica. Mas um aporte proteico grande, eu devo estar acompanhando a ureia desse paciente? Certo? Até onde ela seria um risco. E, claro, a creatina não tem efeito sobre a função renal. Mas como ela é metabolizada e transformada em creatinina, né, eu também deveria estar monitorando para naturalmente não estar mascarando certo... Eu vou chamar, para não chamar de insuficiência, mas um problema renal, né? Uma diminuição da taxa de filtração glomerular, certo? Por aí vai. Criou-se um mito muito grande, até poucos anos atrás, que creatina dava doença dos rins. Que isso... Acabou-se, né? Isso já não existe. Nunca existiu, na verdade. Isso. Mas foi justamente por isso. A molécula de creatinina é muito parecida... A molécula de creatina é muito parecida com a creatinina que a gente dosa no sangue. Quando você usa a creatina, e como você falou, ela é metabolizada, ela cai na corrente sanguínea na forma de creatinina. Isso. Para a gente poder eliminar.
Quando você vai lá no laboratório, ele colhe a creatinina, que lá é no LAMIC. Lá no LAMIC, que colhe o teu sangue e que e é um exame que a gente faz de rotina para 100% dos pacientes é creatina, independente se ele faz esporte ou não, ou se ele faz uso de creatina ou não, é um exame que eu peço que ele é o exame 100%. mais difundido para avaliação de função renal, né? Isso, é o melhor que existe. A gente dosa em 100% dos pacientes da gente. É impossível você ir num clínico hoje e ter mais de 40 anos e ele não pedir a dosagem de creatina. Então, ela pode vir falseada. E aí começou a criar esse mito que dava insuficiência renal. E nós temos uma opção. Isso. Existe um exame, que é a cistatina C, Perfeito. que você pode dosar no sangue, e aí ela não sofre o efeito dessa metabolização que acontece com a creatinina. E nem sofre o efeito do aumento ou perda da massa muscular. Então, ele é bem mais fidedigno à função renal. Exatamente. Né? E, infelizmente, não é tão difundido o uso. Né? A gente sabe que tem uma questão até financeira sobre esse aspecto, né? É um exame que tem um custo maior do que, por exemplo, um exame como a creatinina. Isso. Mas é muito válido essa sua colocação para que a gente entenda que existem, sim, alternativas. Certo? Eu não tenho como monitorar a função renal de um paciente, certo? Porque eu estou achando que está sendo mascarada. De novo, não altera a função renal, mas está sendo mascarada porque eu estou usando creatina, certo? E naturalmente está sendo metabolizado e estou produzindo mais creatinina que estou dosando. Então, tem uma alternativa, posso usar a cistatina C nesse paciente. Nós temos duas alternativas. Uma é essa aí, dosa a cistatina C. Qual o problema? É um exame mais caro, as operadoras de saúde não cobrem, isso aí teria que ser arcado pelo paciente, mas seria a melhor opção, porque é muito mais fidedigno, como você mesmo falou. E a opção que a gente acaba fazendo, nem todo laboratório faz, eu fui atrás, quando eu comecei a estudar essa parte de esporte, vocês dosam no LAMIC lá, na série que tem junto a gente lá na Unicardio, mas às vezes o paciente não pode, não quer pagar, o convênio não libera. Quando acontece isso, o que é que eu faço? Para a creatina, 3 dias já é suficiente, e dosa a creatinina. Perfeito, de novo. Perfeito. É uma alternativa mais barata e a operadora de saúde cobre. Perfeito. E aí você vê naturalmente que aí você deixa de mascarar, né, o resultado ali momentaneamente, vê que a taxa é normal, depois retoma o uso da creatina tranquilamente, porque ela não tem interferência. E sempre que vem alto, você vai saber que não representa doença. E só para completar, e essa ureia, assim, a gente tem que monitorar até um limite. Você acabou de falar, tem gente que vai usar 3 gramas de proteína por quilo peso, certo? E aí é inevitável, essa pessoa vai subir a ureia, né? E a ureia, em níveis muito altos, ela também tem efeito tóxico sobre o organismo, certo? Então, esse monitoramento, creio eu, que também é importante em algum momento fazer algum tipo de intervenção, né? A gente se baseia sempre mais na creatinina. Perfeito. Quase todas as nossas intervenções farmacológicas, não farmacológicas, em relação à disfunção renal, é baseado mais na creatinina do que na ureia. Perfeito. Apesar da ureia que dá os sintomas ureicos. Sim, mas a gente se baseia mais porque ela é mais fidedigna. É tanto que na fórmula de cálculo que você coloca lá no laboratório, nos teus exames laboratoriais, do Clínice ali, você pode observar que não entra a ureia. Não entra. Só entra creatinina, peso e idade. A própria taxa de filtração glomerular estimada, que é muito utilizada hoje em dia, né? Falando. Que a gente fica sempre fazendo um controle, por exemplo, que ela esteja sempre acima de 90 ali. Isso. De fato, não entra a ureia. Não entra. Né? A gente trabalha a creatina exatamente porque ela é o exame mais específico, certo, para a função renal. Veja, a ureia ela é muito sensível e pouco específica. Se você, eu fiz uma corrida do Sesc domingo, aí eu vou lá e colho o sangue na segunda, a ureia pode estar alta. E não é insuficiência renal. Mas por que ela está alta? Porque teve uma degradação muscular muito grande. Quebrou muita molécula proteica, né? Exatamente. Se eu fiz um treino de musculação muito intenso hoje, e amanhã eu vou dosar a ureia do meu sangue, possivelmente ela está alta. Se eu me expus a um calor, uma vez eu atendi um senhor, um homem, eu morava no Rio nessa época, fazia cardiologia ainda, e eu atendi um estivador, um cara que trabalhava no container no porão de navios, carregando navio cargueiro que chegava no porto do Rio. Rio, 40 graus, novembro, dezembro, calor que supera o nosso, dentro de um porão de navio de ferro, extremamente quente, um homem muito grande, com massa muscular muito grande, um homem forte, descarregando aí centenas de quilos de produto, ele desmaiou. Bom, para resumir a história, ele estava com a ureia de quase 200,
Mas ele estava desidratado, com muita lesão muscular, pelo calor e pela força que ele estava fazendo. Hidratamos, para ele não perder o rim, e depois recuperou normalmente. E a creatina veio normal, na primeira dosagem. Então, por isso que a gente acaba não usando muito a ureia para esses fins. A gente olha para ela, mas não utiliza-se dela para